Nós queremos, nessa oportunidade, falarmos de algumas coisas assim bem óbvias, mas o óbvio só é óbvio quando podemos compreender, porque tem coisas que são óbvias, sim, mesmo que a gente não compreenda, mas aí não serão óbvias para nós, porque faltou entendimento, faltou compreensão. Eu quero dizer para você, irmão, que tudo que existe na terra dos mortais, tudo que existe na terra dos mortais e que pode ser estudado, é algo padronizado. O que é algo padronizado? É algo que é daquela maneira e não muda. Nós temos hoje muitas coisas padronizadas, idiomas. Por que existem faculdades que ensinam idiomas? Porque o idioma é padronizado. É um padrão, ele é de uma determinada forma estrutural. Se o idioma não fosse padronizado, não poderiam existir escolas, faculdades, universidades de idiomas. Só se pode estudar alguma coisa quando isto tem-se um padrão. Por que nós estudamos no colégio a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, princípio de ação, reação? Estudamos movimento variado, movimento uniformemente variado, essas coisas da física, né? Hoje se estuda uma coisa chamada física quântica, se estuda DNA, o DNA é padronizado. Hoje já se conseguiu dominar o chamado genoma, os cientistas já sabem, cientificamente falando, né? São os cientistas, eles já sabem todos os DNAs do mundo, já está tudo catalogado. E a tal ponto que eles já podem dizer, essa pessoa aqui vai morrer com tantos anos de idade. Pelo DNA, porque aquilo é um padrão, e eles não estão errando em absolutamente nada. Então, quando as coisas são padronizadas, você pode estudar. Matemática é padronizada. A matemática é um padrão que está estabelecido. Quem criou a matemática? Deus. Você sabia? Deus criou a matemática. A matemática estuda o quê? Distâncias, áreas geométricas, áreas quadradas. Não é isso que a matemática estuda? E quem criou as distâncias? Quem criou as áreas geométricas? Deus. Então Deus criou isso. Os homens descobriram a matemática através de quê? Através dos espaços que Deus deixou, através das distâncias entre planetas, através do tempo que o Sol aparece e some, do tempo que a Lua aparece e some, o tempo que o planeta gira. Quem criou a matemática? Deus. Os homens não inventaram a matemática, né? Não, os egípcios inventaram a matemática. Não, primeiro que não foram os egípcios que inventaram a matemática. Quem ensinou matemática no Egito foi Abraão. Quem falou Abraão? Quem falou Abraão? Parabéns, moço, parabéns. Abraão ensinou matemática no Egito. Então, o que é padronizado se pode estudar. O que não é padronizado não se pode estudar. Por que se estuda o batimento cardíaco? Porque é padronizado. Você vai fazer um check-up, isso aconteceu inclusive com a minha mãe. A minha mãe começou a sentir um cansaçozinho, o médico pediu um eletrocardiograma, né, que chama? Aí foi lá e falou assim, olha, estou vendo um probleminha aqui no seu coração. Seu coração está batendo fora do ritmo. Olha a doideira. Eles falaram assim, isso aí é uma cirurgia. Chamaram de cirurgia, mas nem cortaram, nem deram ponto, nem nada. Ele olhou ali e falou, não, seu coração está batendo fora do padrão. E tem jeito para isso. E a velhinha que não conseguia andar 3 degraus, agora faz caminhada. Porque o coração voltou para o padrão. Então as coisas são padronizadas. O nosso organismo é padronizado.
O que não é padronizado não tem faculdade, não tem universidade, ninguém consegue estudar o que não é padronizado. Você não consegue estudar uma coisa que hoje está de um jeito e amanhã está de outro. Deus é padronizado? A palavra de Deus é um padrão? Nós costumamos dizer que estamos estudando a Bíblia. Opa, se você está estudando a Bíblia, ela tem que ser padronizada, senão você não consegue estudar o que não é padronizado. O que é padronizado? É uma coisa que se comporta de uma determinada forma, na sua estrutura, no seu âmbito estrutural, aquilo não muda. Não muda. Entendeu? É possível estudar o comportamento humano? Peraí, pastor, mas os homens mudam de tudo que é jeito? Não, os homens não mudam, não. Os homens são sempre os mesmos, mau caráter degenerado, dá para estudar todo mundo. Pode começar por mim, se não fosse Jesus, tadinho de mim, eu estava frito. Então, nós somos padronizados. Existe hoje a psicologia que estuda o comportamento humano. O camarada faz meia dúzia de perguntas e diz assim, esse cidadão tem ideia suicida. Lá nos Estados Unidos eles investem muito nisso. E eles dão penas baseados nisso. Eles conseguem saber a pessoa que cometeu um estupro. E eles dizem assim, essa pessoa não vai cometer estupro de novo. E tem outros que eles dizem assim, não adianta. Pode soltar essa pessoa, tirar da cadeia quantas vezes for, que ela vai cometer estupro todas as vezes que estiver em liberdade. Porque o ser humano é padronizado. Então, irmão, a ciência é padronizada, a matemática, a música. Você só consegue estudar música porque a música é padronizada, tá? E teologia, o que é teologia? Teologia subentende ser o estudo de Deus. Mas nós não estudamos Deus, nós estudamos as revelações de Deus. Mas pelas revelações de Deus, nós acabamos conhecendo o caráter de Deus. O caráter de Deus é padronizado? Eu posso estudar Deus? Ele é padronizado? Quem acha que sim? 1, timidamente, 2, 3. Quem acha que não? 1, só 1. Irmão, certamente Deus tem um caráter, e quem tem um caráter tem um padrão. Amém? Por isso que nós podemos estudar Deus, porque Ele é um padrão, Ele é padronizado. Ah, Deus transcende a todo entendimento humano, pastor. Como é que você está dizendo que Deus é padrão? Claro, eu sei uma coisa, Deus não vai mentir. Isso é padrão. Deus é verdadeiro, Deus luta pela justiça. Deus, para preservar um que lhe ama, extermina uma nação. Isso é padrão, é caráter de Deus. Amém, meu irmão? Então, só podemos estudar aquilo que for padronizado. E a prova disso existem as faculdades. Se alguma coisa não for padronizada, não se tem como estudar de forma alguma. Né? Hoje se estuda os metais, os radicais livres. Tudo isso que se estuda é porque aquilo é padronizado. E quem criou os padrões de todas as coisas foi Deus. Ou seja, o universo. Os cientistas estudam o universo porque ele é padronizado. Mas no universo está acontecendo um monte de coisa louca. Não, não está acontecendo nada de coisa louca no universo. Está acontecendo tudo completamente ordenado. Tudo que acontece é ordenado. O nascimento de uma estrela, a morte de uma estrela. Ora, estão dizendo aí que o cometa Halley, ele passa de quanto em quanto tempo? 76? 75. Ora, para o cometa Halley passar sobre nós de 75 em 75 anos, significa que o universo é padronizado. E significa que o universo tem
Fim. O cometa não passou e sumiu e nunca mais voltou. Não, aquele cometa que passou, ele dá a volta lá embaixo, pega o retorno, placa do Detran, e volta e passa de novo em cima da gente. O universo é padronizado. É possível estudar o universo? É, tudo que for padronizado é possível estudar. As constelações que Deus colocou sobre nós e disse que elas seriam para sinais de tempos e eras, elas são padronizadas? São padronizadas. Se não for padrão, não é possível se estudar essas coisas. Deus é um padrão? Se Deus não for padrão, estamos perdendo tempo aqui, porque não vamos conhecer nada dele. Hoje ele vai estar de um jeito, amanhã ele vai estar de outro. Não consigo estudar uma pessoa que não tem caráter, que não tem conceito, que não tem princípio. Eu não consigo. Mas a teologia, a teologia diz que Deus é espírito imutável, infinitamente perfeito. Eu sei que isso está bem aquém da realidade, mas já dá para a gente ter uma ideia. Deus é um espírito que? Imutável. Se ele é imutável, ele é padronizado. Então eu posso estudar Deus e conhecê-lo intimamente. Assim como eu conheço, não comparando Deus a nada, mas assim como eu conheço a matemática, como eu conheço o português, estou falando, conheço uma forma de me comunicar, né, irmão? Não é que eu conheça a matemática, nem que eu conheça português, nada disso. Mas assim como nós, seres humanos, estudamos coisas padronizadas e chegamos à conclusão e temos entendimento, assim é com Deus. Então, só não conhece Deus quem não se dedicar ao estudo. E quando você estuda a Deus e conhece Deus, aí sim, irmão, aí você vai dizer, não, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Tem pessoas que dizem isso, mas só dizem porque está escrito. Não, irmão, está escrito, 1000 cairão ao meu lado, mas você sente a fraqueza, a pobreza, a falta de convicção quando a pessoa proclama aquilo. Outros que realmente estudam Deus, estudam as revelações de Deus que demonstram o seu caráter, esses têm convicção. Tem pessoas que já estudaram especificamente sobre cura, porque Deus revelou o seu nome, Jeová Rafá, o Deus que cura. Ora, por que aquela pessoa então está enferma, é crente, tadinha tão boazinha, vai para a igreja todos os dias, não faz mal a ninguém? Por que aquela pobre coitada está enferma e Deus não cura? Alguns, por verem essas cenas, preferiram dizer que Deus não cura mais, pois mentirosos são eles, não Deus, porque o meu Deus continua curando. E muito, né? E eu trago no meu corpo as marcas da cura do meu Senhor. Então ele cura sim, mas ele cura a todos? Não, ele não cura a todos. O padrão de Deus não diz que Deus cura a todos. Diz que cura aqueles que têm fé. Ter fé não é dizer que tem fé. Ter fé é apostar a vida naquilo que se realmente acredita. Bom, então nós temos que entender que só é possível estudar alguma coisa que é padronizada. E se há uma proposta, né? A Escritura diz assim, conhecereis a verdade. Para se conhecer tem que se estudar. Então é possível estudar e saber o que é a verdade. Saber o que é a verdade. E quando você sabe o que é a verdade, você vê que tudo que está fora do padrão da verdade é chamado de mentira. Tem gente por aí que diz assim, não, eu só acredito, né? Eu conheci uma senhora, tadinha, que morreu, uma condição terrível. Eu só acredito que o meu pastor fala. Não. Só acredito que o meu pastor fala? Não, não é essa. O padrão da verdade não é o pastor. O padrão da verdade são as revelações de Deus.
Então tem gente que diz, não, eu só acredito no que o meu pastor fala. Não, você tem que saber qual é o padrão da verdade. Só que tem pessoas que não têm opinião de nada. Ela não sabe o que é a verdade. Ela não tem nenhum conceito. Ela não tem nenhum padrão. Tem gente que diz assim, eu só frequento igreja evangélica. Tipo o que? Assembleia de Deus? Ou Batista? Não sabe o que é a verdade. Não conhece o padrão da verdade. Você precisa, e eu, irmão, precisamos conhecer o padrão da verdade. A verdade é um conceito de Deus padronizado. Só conhece verdade quem a estuda. E Jesus falou assim, a Escritura diz, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E ali Deus está falando, porque tu rejeitaste, né? O conhecimento, eu te rejeitarei para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Então nós entendemos que o conhecimento que foi rejeitado ali, que destrói vidas, é o conhecimento da lei. As revelações, os profetas, enfim, a Escritura, aquilo que Deus tem trazido para a humanidade. Então, Deus abomina que não se conheça, que não se tenha conhecimento da sua palavra. Se ele cobra conhecimento da sua palavra, significa que a sua palavra é padronizada e pode-se estudar a palavra. O que acontece? Você começa a estudar a palavra, isso aí varia de pessoa para pessoa, de acordo com a dedicação de cada um e também os projetos de Deus. Às vezes a pessoa estudou a palavra durante 5 anos, 6, 10 anos. Acabou, meu irmão. Ela conheceu um prumo padronizado de Deus tão tremendo que ela pode de repente se deparar com um texto que ela tenha lido, já não lembra mais, ou quem sabe até nem leu. Mas se ela traçou um caminho onde ela conheceu os padrões de Deus, ela nunca interpreta um texto bíblico de forma errada, porque ela conhece o padrão de Deus. E é aí que eu entro violentamente, irmão. Mas você está discordando, está discriminando pessoas que acreditam de forma diferente. Se acredita de forma diferente, que entra em confronto da maneira que eu acredito, está errado. Vou esclarecer, esclareci, não quis a verdade, é mercenário, filho do diabo, é cafajeste. Eu conheço o padrão da verdade. Eu conheço o padrão da verdade. Eu não passei quase 30 anos brincando de carregar a Bíblia. Se é possível conhecer, se é padronizado, eu conheci. E conheci a tal ponto que eu deixo muita gente irritada. Você está discriminando, eu não estou discriminando ninguém. Eu discrimino um espírita? Não. Eu discrimino um católico? Não, não discrimino. Discordar não é discriminar. Agora, a convicção que eu tenho, por conhecer a verdade padronizada de Deus, isso deixa muita gente revoltada, né? Eu até coloquei lá no Face. Todo mundo acredita que todos têm que ter liberdade para se expressar. Só que eles mudam de opinião quando vê a minha convicção. Eu me expresso com uma convicção tão forte, tão violenta, eu anulo qualquer argumento que eles ficam revoltados. Eu acabo com a mesa redonda quando eu exponho a minha opinião. Porque eu não estou aqui para brincar. Ninguém nunca me viu pedindo dinheiro dentro da igreja. Ninguém nunca me viu fazendo campanha. Irmão, eu tenho uma dívida, eu tenho umas contas para pagar, né? Como alguns pregadores, eu estou com algumas emergências, eu só tenho uma emergência, meu irmão. É anunciar Cristo Jesus, o seu juízo, que vai acontecer brevemente. Existia no tempo do Antigo Testamento um negócio chamado Escola dos Profetas. Você já deve ter lido isto várias vezes lá no Antigo Testamento. A Escola dos Profetas. O que era essa escola? Ela transformava pessoas em profetas? Alguém passava por essa escola e saía profetizando? Não, não nos termos de ter um ministério profético. Mas saíam sim profetas. Como? Capazes de ensinar a Escritura.
Se eles estavam lá estudando na escola dos profetas, é porque a Escritura, os pergaminhos, desde Gênesis, eles são padronizados. E por que se chamava escola dos profetas? Porque depois de alguém estudar aqueles pergaminhos e passava-se lá, sabe-se quanto tempo naquele convívio, dia após dia, aqueles homens, e tinham umas escolas do Antigo Testamento muito famosas, que os historiadores colocam por aí, colocam o impacto que elas causavam na sociedade. Eliseu saiu de uma, Elias saiu da mesma, tinha outros profetas que saíram de outras escolas dessas, mas existem aqueles profetas que não estão profetizando, tipo, recebendo na hora, como Jeremias, como Elias, como Ezequiel, como Amós. Não, existem aqueles profetas que eles têm o conhecimento da Escritura, das profecias, e eles repassam esse conhecimento de forma padronizada. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, totalmente padronizada. Não esqueça que eu já afirmei desde o princípio, você só pode estudar aquilo que for padronizado. Nós estudamos aí, por exemplo, as dispensações, que são mudanças, Mudanças de padrões. Deus não age hoje com o ser humano como agia com Adão. Não está agindo como agia no tempo dos juízes. Então, em cada tempo existiram as suas dispensações, mas em cada lacuna dessa, chamada dispensação, existe um padrão. E hoje nós estamos numa dispensação que é padronizada, chamada restauração. Pouquíssimo identificada. Por quê? Porque o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta. Ora, eles não viram que a Escritura é padronizada. Com Adão foi uma dispensação, mudou. Quando Adão saiu do paraíso, a dispensação mudou. Depois era a dispensação do governo humano, dispensação de reis, dispensação de sacerdotes, junto com reis, lá no Antigo Testamento. Tivemos dispensação dos profetas, quando o povo estava caído. Vieram as dispensações violentas dos profetas. Depois uma grande dispensação chamada a lei. Foi a que durou um tempão, Nós temos 3 dispensações que vão durar muito tempo. Uma já durou, que foi a lei, a outra está durando, A lei durou, 4.000 anos. A da graça, 2.000 anos, depois vem mais uma de 1.000 anos, que é o milênio. São 3 imensas dispensações. Todas as outras tiveram curtos espaços de tempo. Essas 3, não é à toa que são 3 grandes, isso na Escritura nos é ensinado com muita clareza, não é o nosso assunto agora. Elas são 3 imensas dispensações. E aqui então, desde o Antigo Testamento, as pessoas estudavam nas escolas dos profetas e podiam então falar claramente, porque você não pode falar, irmão, com dúvida. O que adianta você falar de algo que você tem dúvida? Agora, para que você fale com convicção, você tem que ter entendido daquilo um padrão. Você não pode hoje falar uma coisa, pregar alguma coisa, mas dizer assim, não, amanhã isso vai mudar, para que eu vou pregar hoje? Não, você diz assim, não, eu posso pregar isso, porque esse padrão vai permanecer, pelo menos dentro de uma determinada dispensação, vai permanecer, então eu posso pregar. Eu não prego coisas hoje que vão mudar amanhã, nunca foi assim na história da humanidade. Quando vem uma mudança, quando vem uma mudança de padrão, uma mudança de dispensação, ela já é pré-anunciada dentro de uma dispensação que vai acontecer na próxima. A Escritura é um padrão. Se você estudar, você vai aprender. Se você se dedicar, você vai se tornar mestre, porque é um padrão. Você vai se tornar mestre. Não é lógico você passar 10 anos dentro da igreja e não ainda estar ensinando para multidões. Com 10 anos você já tem que estar abrindo a boca, meu irmão, e todo mundo está extasiado com você.
Os mais novos têm que olhar para você e dizer assim, poxa, vamos falar daquele assunto, daquilo outro. Eles têm que começar a sentir vontade de te fazer pergunta, porque sabe que o que você fala é fundamentado. E o Espírito Santo age nisso. Agora, tem pessoas que passam a vida inteira por dentro da igreja, não se dedicam, não entendem as coisas, pensam que vai ser de um jeito, quando na verdade é de outro. O seu tempo passa e ela nunca entende os padrões de Deus. Bom, eu vou, antes de seguirmos alguns detalhes, eu quero lembrar contigo Apocalipse 12, 9. Diz assim: assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então veja o que diz aqui. O grande dragão foi excluído. Quem é ele? A antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. Então existem coisas. Quem é a serpente? É o diabo. É Satanás, que é o dragão. Só que o dragão ali já está mostrando como o diabo vai conseguir reunir uma força muito grande, porque essa é a simbologia mitológica do dragão, que vem de tempos muito antigos. Então aqui está mostrando que a questão da serpente, ela é padronizada. A serpente aparece descrita aonde? Em Gênesis, numa narrativa de milhares de anos atrás, muitos milhares de anos atrás. E até aqui, o fim de todas as coisas vem falando da tal serpente. Essa serpente é a mesma. É uma questão padronizada. Aí você ainda vai encontrar alguns dizendo, irmão, quando a cobra voava, Deus castigou ela para ela não voar mais e se rastejar. Não, são pessoas que não conhecem a Escritura. Mas você escuta pastores falando isso. Pastores que fizeram 4 anos, não de teologia, 4 anos de seminário. Entregaram 4 anos da sua vida dentro de um lugar para continuarem ignorantes, porque não aprenderam a estudar o padrão das Escrituras. Não sabem nada. Pastores batistas, bom, se soubesse alguma coisa, não seriam batistas, isso encerra a questão. Pessoas com 50 anos dentro de uma igreja batista. Como? Não conheceu a Escritura, não entendeu os padrões de Deus. Você ouvir pessoas dizendo assim, não irmão, hoje Deus não cura mais, porque hoje tem os médicos. Essa pessoa não conhece a Escritura, essa pessoa não conhece Deus. O padrão de Deus não é abrir mão do seu poder, graça, misericórdia, do seu poder curador, porque Ele deixou que os homens conheçam a ciência. Não é porque Deus deixa os homens conhecerem alguma coisa que Ele se anula, de forma alguma. Então, o que acontece com as pessoas? Não estão conhecendo o padrão de Deus. Eu gostaria muito, irmão, que você entendesse isso. Se você compreender que Deus, na sua revelação a nós, Ele traz coisas padronizadas, você vai pegar um caminho ali e você vai descobrir coisas inacreditáveis. Quando nós lançamos aí a ideia, irmão, tá aí a simbologia da vida de José. Agora você vai lá e faz da vida de Davi. Vai pesquisar da vida de Davi. Depois que você pesquisar sobre a vida de Davi, você vai ficar extasiado. Pesquisa sobre a vida de Saul. Depois pesquisa sobre a vida de Salomão. Ah, pastor, mas esses daí caíram. Eles caíram, mas eles estão dentro de um padrão. O homem que fica de pé está dentro de um padrão. E o homem que cai também está dentro de um padrão. A espada de Deus é a espada afiada de 2 gumes. Deus salva e Deus condena. Salvação é padrão. Condenação também é. Céu é padrão. Inferno também é. Pega os personagens bíblicos, pega Amós, cai para dentro dos livros, cai para dentro dos dicionários, cai para dentro da Escritura, das muitas versões, estuda a simbologia de Amós. Pega Ezequiel, pega Jeremias.
Agora, se você quer, irmão, que o conhecimento chegue no seu colinho, trazido pelos anjos lá do céu, eu te digo uma coisa, isto não é padrão. Buscar-me-eis e me achareis. E tem mais, hein? Quando me buscardes. Então não é padrão que você vai buscar a Deus e vai achar. É padrão que você vai buscar e vai achar quando buscar de todo o vosso coração. Tem gente que não tem resposta. Por quê? Porque só busca. Mas não tem coração. O que é de coração? De coração, meu irmão, é quando você faz uma oração, deixando a tua vontade de lado. E dizendo, Deus, qual a tua vontade? O que o Senhor me disser, isto eu farei. Isto é padrão. Isto é de todo o coração. Mas tem pessoas que já têm uma ideia, já têm uma vontade, já têm um desejo. Então já nem diz, Deus, qual é a tua vontade? Às vezes diz, Deus, qual é a tua vontade? Mas com um coração que não está disposto a ouvir uma opinião contrária. Não vai ter resposta nunca. Eu oro, pastor, e Deus não fala comigo. Entra no padrão. Ele vai falar. Ele é mentiroso? Não. Ele disse que vai buscar e vai achar? Mas não está buscando de todo o coração. Tem gente que já diz assim, Deus, abençoa isso que eu estou fazendo, Deus abençoa aquilo, Deus, eu estou trazendo essa situação que eu vou empreender nisso, Deus, eu estou colocando isso diante do Senhor. Caramba, isso não é padrão, eu colocar as coisas diante de Deus. Padrão é eu colocar diante de Deus para que Ele me diga se Ele aprova ou reprova. Eu estou trazendo diante de Deus pedindo para Ele abençoar. Às vezes Deus olha e diz, não, esse é lixo, eu não abençoo o lixo, não. Deus não entra em planos, isso é padrão. Tudo que procede da boca de Deus é um padrão. O que é padrão? Padrão é aquela maneira que Deus opera sempre. Deus é transcendental, sim, mas existe um padrão. Existem coisas, vou entre aspas chamar de básicas, que Ele faz sempre quando nós seguimos a regra. Existe uma regra, meu irmão. Existe uma regra para ser próspero. Existe uma regra para ser rico. Existe uma regra para ser rico. Existe uma regra para ter autoridade contra os demônios. Tudo isso é padronizado. Existe uma regra para Deus te conceder o dom de cura. Existe uma regra para você orar e os mortos ressuscitarem. Existe uma regra para que as enfermidades nunca te joguem num leito de hospital. Existem regras, meu irmão. Deus, o nosso Deus, o Deus do cristianismo, é um Deus padronizado e nos deixou a sua lei chamada Novo Testamento. E lei é tudo aquilo que é padronizado. Regras de futebol, é padronizada, não muda. Regra de ping-pong, não vai mudar. Nem regra para jogar bola de gude e rodar peão. Se tem uma competição, se tem alguma coisa envolver o ser humano, tem que ter regra e tem que ter padrão. Deus é padronizado nas suas revelações para conosco, né? Deixa eu dizer outra coisa. Tem coisas que Deus opera nas nossas vidas, num conceito do seu transcendentalismo, mas até isto, quando se trata dele se revelar a nós, até isto é padronizado. Aqui você vê, né? Serpente é algo padronizado. O 21 na Escritura. Antes a gente nem sabia que o 21 estava lá, né? Agora a gente vê ele para todo lado, né? Noé soltou uma pomba em 3 intervalos de 7 dias. O que significa pomba? Espírito Santo. A pomba foi, primeiro dia, e voltou. Voltou para onde? Para a arca. O que significa arca? Nós. Segundo dia, a pomba sai da arca de novo, vai 7 dias e volta para a arca.
Na terceira vez, 21 dias, a pomba sai da arca e não voltou mais. Significa que no 21, nós não teremos mais o Espírito Santo. Isso é padrão. Eu vejo isso em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbios, Novo Testamento, Apocalipse. Eu vejo isso em tudo que é lugar. Que Jesus volta no século 21, eu vejo isso de Gênesis a Apocalipse. É padrão. Aí tem uns estúpidos aí, mas pastor, daquele dia e hora ninguém sabe. Tá bom, irmão, ninguém sabe, só que eu não sou ninguém, eu sou alguém, eu sou servo do Deus vivo, né? Ninguém é os outros lá de fora, nós não, nós somos servos do Deus vivo. A Bíblia diz que depois de 2 dias nos ressuscitará. Ao terceiro dia viveremos diante dele. Então quer dizer que Jesus no terceiro milênio vai ressurgir diante dos judeus? Caramba, então Jesus estava em Samaria, ficou lá 2 dias e ao terceiro dia voltou para os judeus. Sei. E quantas vezes isso é dito? Então que Jesus volta no terceiro milênio e que volta no século 21, isso é padrão. Não se descobriu isso antes, porque ninguém quis saber de estudar a Escritura. Os assembleianos queriam lugar na Assembleia do Congresso Nacional. Os batistas queriam destaque na maçonaria. Os da Universal queriam encher os cofres públicos deles, né? Os cofres deles. Então ninguém fez caso da Escritura. O resultado, um caos, um povo massacrado, levando a rosa para dentro de casa. Rosa é padrão? Nos terreiros de macumba, onde Satanás impera. Objetos ungidos é padrão? Nos templos de Satanás. Irmão, a glória que nós estamos desfrutando é que o nosso Deus é um Deus, além de ser transcendental, ele é padronizado. E isso é tremendo demais. Como é que alguém consegue ao mesmo tempo ser padrão e ser transcendental? São coisas que só Jesus faz. E eu me maravilho com essas coisas, irmão, porque é demais. Deus é padronizado, sabe? E por ele ser padronizado, quando um ser humano diz assim, eu conheço Deus, não duvida disso. Ele conhece Deus. Ele sabe quem é Deus. Mas como que tu sabe? Já viu Deus? Não vi. Já tocou em Deus? Não toquei. Já viu ele pelas costas? Não vi. Como que tu conhece? Conheço. Pelos seus padrões. Eu vi o que ele fez com Saul. Eu vi o que ele fez com Davi. E aquilo que ele fez com Saul e fez com Davi, ele vem fazendo aquilo desde que o primeiro homem esteve sobre a terra. Aquilo é padrão. Ele não muda. Ele sempre castigou a iniquidade. Eu vi o que ele fez com Sodoma e Gomorra. E ele deixou registrado para me mostrar o seu padrão. E o que ele disse para Abraão? Porventura não faria justiça ao grande juiz de toda a terra? Ele tem um padrão, fazer justiça. Eu ando em justiça. Eu não tenho medo de ninguém. Não existe ninguém mais forte do que eu. Porque eu ando em justiça. E o meu Deus guerreia pela justiça. Não me interessam as armas dos meus inimigos, nem o tamanho dos seus exércitos. Seus carros, suas carruagens, seus flecheiros, seu sistema judiciário, suas algemas, suas armas. Isso para mim é balela. Não tenho medo de traficante, vou ter medo de polícia. Não tenho medo mesmo. Não tenho medo, porque eu conheço o meu Deus. Eu conheço, não conheço de ouvir falar, não. Eu conheço pelo seu padrão. Eu sei que se eu andar em justiça,
não eram só 1.000 caindo ao meu lado, 10.000 à minha direita, não. É o mundo inteiro, pode cair de um lado e de outro, e eu não serei atingido. É padrão de Deus, meu irmão. Você confia no padrão de Deus? Confia, se conhece, confia, né? Porque não dá para confiar em quem não se conhece. E Deus se dá a conhecer. Deus não se dá a conhecer apenas uma página da Bíblia, não, hein? Por que aquele homem disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Ora, ele tem que ter identificado alguma coisa. Se ele não tivesse identificado nada, ele jamais poderia proferir tal frase. Por que Pedro disse assim: Senhor, me mande ter contigo sobre as águas? E quando ele ouviu a voz, vem, ele desceu e andou sobre as águas. Tem que conhecer Deus para ter atitudes de fé, atitudes loucas, atitudes sobrenaturais, irmão. Tem que conhecer. Tá? Então, nós temos as simbologias da Escritura, os animais que significam nações, isso é padrão. Deus falou que suscitaria um leão do norte. Quem foi o leão que Deus mandou? Babilônia, né? Milagres. Milagres é padrão de Deus para a sua igreja, irmão. Muitos crentes não estão desfrutando de milagres, sabe por quê? Porque não são igreja. Não são igreja, irmão. Lamento ter que ser eu a dizer isso, né? Eu sei que a palavra está espetando, mas muita gente não está vivendo milagre porque não está sendo igreja. O milagre é para a igreja. Muita gente está em lutas e dificuldades que não deveria estar, não está desfrutando daquela palavra que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha. Quem é a igreja? Nós, seres humanos, somos igreja, mas tem pessoas aí que estão sendo massacradas nesse mundão aí. É porque não está sendo igreja, está indo à igreja, mas não está sendo a igreja. Eu vou te dar uma dica, irmão, para você saber se você é igreja ou não. Quando você for igreja, isso vai dar tanta alegria a pessoas aqui dentro, a pessoa vai sentir na alma a alegria. Quando você for igreja, meu irmão, as pessoas irão até você. Você vai ver as pessoas irem até você, te fazer pergunta, querer estar do teu lado, conviver contigo. Quando você é igreja, você não vai à igreja, as pessoas vão a você. Isso caracteriza você como igreja, quando Deus dirige as pessoas até você. Não é até o templo. A salvação de uma alma, meu irmão, não depende dessas 4 paredes. Depende de você abrir a sua boca e falar. E é isso que Deus faz. Eu ainda quero voltar a falar sobre uma dispensação tão tremenda, que é a que nós estamos vivendo, irmão. Restauração. Restauração é padrão na Escritura? Ora, a nação de Israel no tempo dos juízes, ela foi restaurada 13 vezes, por 13 juízes nos tempos de... chamados juízes, né? 13 líderes que foram chamados de juízes no tempo do livro dos juízes. Dentre esses 13 líderes estava um que tinha muita força, chamava Sansão. Cada um daqueles que foram levantados restauraram o povo e deram livramento à nação. Depois nós temos como restaurador também Jeremias, que peleja ali para o povo voltar a um conceito de Deus, não conseguiu. Nós tivemos Elias no seu tempo, Eliseu. Eu não sei a que ponto Eliseu poderia ser considerado um restaurador, eu tento achar ali, mas eu não vejo uma coisa tão forte quanto vi com outros. Nós tivemos Ezequiel, que é uma espécie de restaurador, porque ele tenta fazer o povo se voltar para Deus. Inclusive Deus leva Ezequiel numa forma sobrenatural, manda ele olhar por um buraco
e enxergar as coisas do templo e ver que as pessoas estão adorando o sol de costas para o altar de Deus. E ele tenta mudar aquela história, tenta gerar uma restauração. Não consegue, a nação é levada cativa. Depois nós temos João Batista. Vá a Mateus 17. Eu não posso parar agora. Mateus 17. Lá no verso 11. Ali vai se falar de uma dispensação. Dispensação é mudança de padrões. Por que Israel sucumbiu? Porque não aceitou uma mudança de padrão, mudança de dispensação. Nós temos a lei de Moisés, nós temos por pai Abraão, mas João Batista disse o quê? Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Ou seja, João Batista estava mostrando que a próxima dispensação não adiantaria o conceito de ter por pai Abraão. Eles ouviram João Batista? Não. Adentraram a nova dispensação, ao novo padrão de que ser descendência de Abraão não ia significar mais nada. Eles aceitaram o novo padrão? Não. Qual foi o resultado? O caos, a lástima, a desgraça. Do tempo da lei, o homem chegava e oferecia uma oferta. A lei mudou. Da lei, a dispensação foi para a graça. Mudou o padrão? Mudou. No tempo da graça, nós oferecemos mais holocaustos? Oferta de holocausto? Não, não oferecemos. Quem é que oferece o sacrifício do tempo da graça? Deus. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Deus deu seu Filho. Hoje o homem não adianta querer se auto-justificar por uma oferta nem por um holocausto, porque o padrão mudou. O tempo é outro. Então hoje o homem tem que crer no sacrifício, no holocausto que Deus fez do seu próprio Filho. As coisas mudam. E se nós não entendermos a mudança, nós vamos ter uma fé errada e louca, como tem hoje os judeus. Eles continuam crendo no que Deus não quer mais que se creia na atual dispensação. Então, o mover do Espírito, a graça, a glória, a preservação, as virtudes e as bênçãos que são derramadas nessa dispensação, nesse padrão, eles não são participantes. Quase foram exterminados no tempo da graça, no tempo do holocausto. Em Mateus 17, 11, diz, olha, no verso 10, os discípulos lhe perguntaram então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhe respondeu, Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu todavia vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Veja, Jesus diz no verso 11, com certeza Elias virá e restaurará todas as coisas. Aí alguns dizem, é João Batista. Eu pergunto, o que João Batista restaurou? Pergunto primeiro do que isso. O que é restaurar todas as coisas? É como que você olhar para um prédio e dizer assim, não, destrói esse prédio, deixa somente a base. Em cima dessa base, nós vamos construir um outro prédio. Isso é uma restauração. Ou como que você tirar a tinta de uma parede para descobrir uma outra tinta embaixo daquela. Isso é restaurar. Alguma coisa, uma base sólida, inquebrável, é mantida, mas o visualizado, ele é mudado completamente. João Batista fez isso? O que João Batista mudou na nação de Israel? Eu te digo que ele mudou. Ele não mudou absolutamente nada.
Quem tem mudado todo o conceito da igreja? Sou eu. Eu tenho mudado todo o conceito da igreja. Jejum para o inferno. Batismo, já era. João Batista não fez nada disso. Ele não mexeu em nada da lei. Porque João Batista, e tem mais, João Batista pregou para quem? Pregou ali para os judeus, rapidinho, uma cena e outra. Depois diz a Bíblia que João Batista saiu a anunciar em toda a margem circunvizinhança do Jordão, e que multidões de gentios iam ter com João Batista. Eu não tenho nada a ver com gentio. Eu tenho a ver com a igreja do Deus vivo. Não prego para o gentio. Não prego arrependimento. Eu não prego arrependimento. Eu prego arrependimento? Não, eu não prego arrependimento. João Batista pregou arrependimento? Pregou arrependimento. João Batista era a restauração específica para um mover que anunciava a Cristo. E isso foi anunciado tanto a judeus, embora que se pareça de uma forma rápida, e quanto a gentios. Mas ele falou assim: tem um Elias que com certeza vem, e ele vai restaurar todas as coisas. Poxa, todas as coisas, irmão, é bem diferente do que fez João Batista. Jesus diz assim: eu afirmo, Elias já veio. Primeiro diz, Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Jesus está dizendo, restaurará, é futuro. E depois ele diz, Elias já veio. Eles não receberam e fizeram dele. Aí os discípulos, entenderam que era João Batista. Quem? O que já tinha vindo. Mas Jesus não ia brincar com um jogo de palavra. Elias virá e restaurará todas as coisas. Porque se esse Elias que teria que restaurar todas as coisas foi João Batista, definitivamente ele fracassou na sua missão, porque ele não fez nada. A nível de restauração, ele não fez nada. Ele fez a nível de um alerta, né? Ele foi enviado para alertar o povo daquele que havia de vir. Mas a restauração mesmo está acontecendo hoje nos nossos dias. Subir o monte, deixa de ser palhaço. Fazer visita em hospital, para de palhaçada. Né? E quantas coisas mais, né? Vou visitar os presídios. Coitado de você, está perdendo seu tempo. Não, a gente tem que ir pelo mundo todo e pregar o evangelho. Vai você que é palhaço, eu não. O que? Mas está escrito, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Hoje está escrito isso aí para os palhaços. Isso é restaurar todas as coisas. Mostrar que houve uma mudança de dispensação. E o ide por todo mundo não vale mais. E aí, irmão, você tem coragem para sair fora e dizer isso? Se você tiver coragem para dizer isso, é porque realmente você conhece os padrões de Deus. Em que quando Ele muda uma dispensação, Ele muda uma ordem, Ele muda um padrão. Não sacrifico mais animais, porque esse padrão foi mudado. Não vou mais pelo mundo chamando o espírita, pregando para o católico, pregando para o ateu, pregando para os gentios, que são os que não conhecem a Escritura. Não vou mais. Por quê? Porque esse padrão foi mudado. Se não entender que houve esta mudança, irmão, definitivamente não se vai a lugar nenhum. Né? Ainda tem alguns irmãos novos aqui no ministério, que certamente não se dedicaram aos estudos, não têm levado a sério certas coisas que eu tenho falado. E chega, pastor, o negócio é a gente evangelizar. Eu estou evangelizando, uma pessoa assim assada, tal, eu fico olhando, isso daí não vai durar muito. Uma pessoa que está há 1 ano dentro desse ministério e ainda vem com papo de que estou evangelizando, meu irmão. Se eu estivesse evangelizando, meu irmão, nenhum de vocês estariam sentados aí. Dá para entender isso? Vou repetir. Se eu estivesse evangelizando, nenhum de vocês estariam sentados aí. Todos, a grande massa que aqui está, veio de alguma organização com rótulo de evangélico.
Se Deus trouxe vocês para cá, porque vocês vieram já de um temor ao nome dele, então eu não evangelizei ninguém. Eu preguei outras coisas. Dá para entender ou não dá? Então eu digo, isto aqui é restauração. O Elias que havia de vir é o nosso mover, é o nosso ministério. Você está incluído nisso gloriosamente, meu irmão. E ainda tem outro detalhe. Por que essa expressão, ao que Jesus lhes respondeu, Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas, por que isso está no livro de Mateus? Mateus foi o evangelho escrito para quem? Para os judeus. Ou seja, a vinda desse Elias, dos gentios, da igreja, seria também um sinal para os próprios judeus, como Deus tem falado que será. A hora, meu irmão, que Jesus abrir a dispensação para nós começarmos a dirigir a palavra aos judeus, o mundo vai ficar louco. O mundo vai ficar louco, meu irmão. Vão chamar a gente de racista, vão chamar a gente de discriminadores, de esse negócio de religião que tem aí, como é que chama? Intolerância religiosa. Vão cair de pau e de pedra em cima da gente, porque os vídeos que nós faremos para os judeus vai ser coisa muito pesada. Vamos falar de coisas muito terríveis. Vamos falar do massacre que eles vão sofrer. Vamos acusar as nações de assassinas. Vamos dizer, judeus, esses que vocês hoje buscam aliança, vão ser esses mesmos que vão arrancar a cabeça dos filhos de vocês e vai pendurar no poste. A coisa vai ser pesada. Então, irmão, por isso está aqui no livro de Mateus, porque Elias, a restauração de todas as coisas, é também um sinal poderoso para os judeus. Mas eles vão dar ouvidos? Tomara, mas eu não acredito. Ainda bem que a fé deles não depende da minha crença.